Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Imóveis. E aqui nós trazemos os principais assuntos do mercado imobiliário para a mesa. E hoje nosso assunto tem tudo a ver com decisões e posicionamento no mercado. Se você tem noções das variáveis macroeconômicas, fica muito mais fácil decidir quanto aos investimentos pessoais, de negócio ou no mercado imobiliário. Por isso a gente traz hoje dois convidados especiais da Marco XP para passar para a gente aí qual é a situação e como a gente pode então se comportar nesse momento. Bom, primeiro, sejam muito bem-vindos, Jackson Rodrigo Teles e Geise Betim. Por favor, gostaria que vocês se apresentassem para a gente. Muito prazer, Eliane, um agradecimento especial a você, ao Ricardo, um conhecido, um amigo de longa data já, né? E ficamos muito honrados com o convite de vocês por poder participar aqui, né? Dar um pouco de noções sobre o mercado financeiro e como isso também agrega na questão do mercado imobiliário, né? Eu que agradeço o convite, né? O Jackson estendeu para participar aqui com vocês. Uma honra estar falando sobre o que a gente tanto gosta, né? De economia, investimentos e negócios, né? Negócios imobiliários, que é tão importante também aqui, principalmente na cidade de Passo Fundo. Vocês querem apresentar também um pouco da atuação de vocês como a Marco, né? Investimentos? Nós somos do escritório, né, credenciado da XP, a Marco Investimentos, com sede aqui em Passo Fundo. E nós auxiliamos, né, os investidores, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, a ter um caminho mais facilitado, vamos dizer assim, no mercado financeiro. A gente sabe que hoje as demandas do cotidiano com relação ao tempo, as demandas de trabalho, não permitem que as pessoas foquem em um desses pilares que a gente vê para as nossas vidas, que é a questão dos investimentos. Então elas podem contratar, ou melhor, contatar os nossos serviços como profissionais da área de assessoria de investimentos para auxiliá-las nisso, né? Ter um olhar especializado, de equipes especializadas em várias áreas, vários assuntos, né? Desde a renda fixa mais conservadora até mesmo a alocação internacional, fazer investimentos fora do país, podem contar com o nosso auxílio. Bacana, acho que a gente pode começar com algumas coisas básicas aqui, né? A gente sempre ouve os indicadores, PIB, Selic, IPCA, IGPM, então essas siglas nem sempre são de conhecimento de todos e não se sabe também, às vezes, o impacto em cada questão da nossa vida. Tem como vocês nos passarem um pouco sobre isso, inclusive trazendo também a relação com o mercado imobiliário? Pois não. Realmente é uma sopa de letrinhas, né? A gente fala de PIB, de Selic, IPCA, IGPM, né? E isso muitas vezes complica, né? Apenas uma sigla, qual as pessoas ouvem alguma coisa no noticiário, assistem de noite e elas não sabem o quanto isso pode impactar a vida de cada um deles, né? O PIB basicamente é a medida de riqueza de um país, né? Então ele vai ter os seus indicadores próprios, né? Para fazer isso desde do consumo das famílias, até mesmo o investimento das empresas, o investimento do próprio governo e retirando a questão das importações e exportações. Então, todo esse valor em cada uma desses indexadores, ele vai fazer uma conta para dizer o país cresceu ou o país não cresceu. E aqui, muitas vezes, um país que não cresce em um ano não significa que ele entrou em recessão propriamente dita, né? A gente pode ter uma situação de um país que tenha um crescimento em um ano, no outro tenha um decréscimo do PIB, novamente no ano seguinte ter um crescimento, né? A taxa Selic, ela é o preço do dinheiro, né? Ela é o índice de referência do preço do dinheiro, né? Então, o dinheiro ele tem um preço. Qual é o preço? Se eu estou emprestando o meu dinheiro, eu vou receber uma taxa de juros. Se eu estou pegando o dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar uma taxa de juros, né? Então, o juro na nossa vida, ele representa isso, o custo do dinheiro. A taxa Selic, eu sempre gosto de dizer que ela é a taxa referência do nosso mercado, a bússola, né? Então, se a taxa Selic sobe, o que vai acontecer com a taxa do financiamento, do empréstimo, do investimento? Vai subir também. Se ela começa a declinar, a mesma coisa as demais taxas, né? A gente também costuma usar a Selic como uma referência
que chamamos de taxa livre de risco. Se a nossa taxa Selic está 13,75, tudo que for até 13,75 a gente diz que praticamente tem um risco nulo, né? Um risco zero, né? Até ali está aceitável, é o padrão, né, do que o mercado está no momento. Agora, quando começa a ficar acima da Selic, tu já tem que pensar, né? Se eu estou assumindo uma taxa um pouquinho maior ou ganhando uma taxa um pouquinho maior, tem mais risco embutido, né? Então, é o preço do dinheiro, é a referência para todas as demais taxas que a gente consome, desde um rotativo, né, na conta corrente, né, o cheque especial, o cartão de crédito, o financiamento, e também representa, né, o grau de risco que pode estar envolvido naquela operação. Sim. Também agradecer a presença de vocês aqui, né, como cliente também de vocês. É muito importante essa parceria que a gente tem e certificar da idoneidade e da capacidade que vocês têm. E por isso desse convite aqui para somar ao nosso podcast aqui para falar sobre o mercado imobiliário tem muito a ver com o mercado financeiro. E uma questão que eu queria comentar e vocês também trazer o lado do mercado financeiro e econômico, né? Muitos falam do IGPM e da inflação no aluguel. Na pandemia a gente enfrentou uma situação muito difícil que esse índice que regula a maior parte dos contratos, principalmente residenciais do Brasil, ele chegou a mais de 30%, né, fazendo um desencaixe de capacidade econômica assim, enorme. Agora esse índice está apresentando indicadores negativos. Muitos migraram para o IPCA, achando uma forma melhor para regular esse contrato. E agora daqui a pouco vão querer voltar para o IGPM, né? Então, explica um pouquinho, assim, na visão de vocês, o IPCA e o IGPM. Eu sei que eles medem cesta de situações econômicas, indicadores um pouco diferentes. Sim. Né? Mas acho que é importante para quem consome o mercado imobiliário, que vai ter um reajuste de aluguel, por exemplo, como inquilino ou como proprietário, saber disso, sabe? Que é importante a divulgação disso, que às vezes o IGPM também não é o principal indicador da inflação do aluguel, né? Acho que seria interessante nós falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Ricardo. Realmente os dois índices eles têm diferenças, né? O IPCA basicamente é o índice oficial de inflação no Brasil, né? Ele é medido com relação às famílias com ganho de 1 a 40 salários mínimos, né? Ele é feito no Brasil inteiro praticamente, né? Medido do dia 1º ao dia 30 de cada mês, né? Então vai fazer um apanhado geral do mês com relação ao custo de uma cesta de produtos, sejam eles relacionados à alimentação, vestuário, educação, transporte, saúde, né? Energia, internet hoje já entra também como um custo, né? E eles vai medir exatamente isso, o que está impactando na renda familiar, né? Basicamente são os produtos mais consumidos pela família brasileira. Ele dá uma noção geral daquilo que as pessoas hoje têm que gastar para ter esses serviços, vamos dizer, quase que mais básicos, né? Já o IGPM, ele é um pouco diferente, porque ele, além de pegar o consumo da família, ele vai pegar também o custo do produtor, né? Ele é, vamos dizer assim, tripartido com relação a índices, né? Ele vai ter o IPA, o INCC e mais o IGP, certo? Então, com esses 3 indexadores, ou melhor, com esses 3 índices internos dentro do IGPM, você vai medir também o consumo da família, com um determinado percentual, você vai ver qual é o custo para o produtor, né? E isso é muito importante porque ele vai impactar a indústria, por exemplo, até mesmo o mercado agropecuário, é o custo que a empresa está tendo hoje para comprar matéria-prima e desenvolver ela e botar no mercado, e também o INCC, que eu acho que é o mais importante dos índices, dos indexadores, ou melhor, dos índices dentro do IGPM. Que tem muito a ver daí com o mercado imobiliário. Exatamente. E aí vai ver o custo lá da matéria-prima, o ferro, o aço, tijolo, o cimento, e esse valor normalmente é atrelado ao custo do contrato imobiliário, por exemplo, na planta, né? Isso talvez vocês tenham até mais conhecimento do que nós, mas é um indicador também muito importante. Eles têm essas duas nuances.
Eu gosto de comentar que existem 2 indicadores favoritos no mundo da economia e nada de muito sofisticado, mas que todo mundo precisava ter uma noção. E quando às vezes a gente fala um pouquinho de educação financeira, que a gente deveria entender isso às vezes lá no ensino médio, né? Que é justamente o que a gente falou, a taxa Selic e a palavra inflação. Por que é importante? Existem vários indicadores, né? O Jackson explicou, IGPM, IPCA, mas eles vão representar com que velocidade os preços estão subindo. Então, quando temos índices maiores, os preços estão subindo muito rápido e isso vai impactar em todo mundo, seja no lado individual, como consumidor, na nossa família, ou nas nossas empresas, principalmente indústria e tudo mais, né? Então, ele vai mostrar com que velocidade o nosso dinheiro está perdendo poder de compra. Então, eu gosto sempre de dizer que se existem 2 indicadores das tantas siglas que temos em economia que todo mundo deveria prestar atenção, é a taxa de juros, que representa o preço do dinheiro, e os índices de inflação, que vão mostrar com que velocidade a gente está perdendo o poder de compra, né? IGPM e IPCA. Isso, e o IGPM, né, tu bem apontaste que ele teve uma alta bem expressiva, especialmente ali no período 2020, 2021, meio a pandemia, muito em razão do fechamento das fábricas, a falta de matéria-prima para essas fábricas, né? A escassez, né, que ocorreu em razão do fechamento da economia, disparou o preço muito em razão disso, né? Então o IGPM teve essa alta. Hoje, essa inversão de curva, vamos dizer assim, com o índice divulgado em maio em menos 1,84% para o IGPM, é justamente a volta da economia à normalidade. Então, hoje você tem já a produção normalizada, né? E você tem talvez um poder de compra um pouco diminuto em razão da inflação passada, né? Que já correu um pouco o poder de compra. Então, talvez hoje você tenha uma situação, talvez até anormal do índice, né? Eu acho que a gente fala muito de inflação sob controle, né, com relação à taxa de juros muito alta, e é essa a função basicamente da taxa de juros hoje no Brasil, né, o Copom faz esse controle, mas o IGPM ele tem esse proxy diferenciado, né, então a gente tende a observar ele de uma forma diferente em razão da questão da produção mesmo. Sim. E são causa e consequência, né? Porque, por exemplo, se a gente está tendo uma inflação mais alta, tu tem que subir o juro para controlar a inflação. Quando a inflação começa a ficar controlada, a gente começa a declinar com o juro, né? Então, é sempre causa e consequência, né? Sim. Ficando ainda nessas questões desses índices, né? O mercado imobiliário ele tem 2 muito recorrentes, muito famosos aí, que alguns ainda chamam de CUB, que é o custo unitário básico, calculado em algumas regiões de cidades. Passo Fundo não calcula mais o seu CUB, né, que é o custo unitário básico da construção civil, que é o indicador para fazer a correção dos contratos de imóveis na planta. E hoje, há uns anos já, a gente adota o Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC, que ele faz as correções desse contrato, que eu acho que ele está muito bem estruturado, eu acho que ele tem assim um retrato muito próximo da realidade que acontece com o custo da construção civil. Mas o aluguel ele não tem esse índice específico para reajuste de aluguel, né? Para dizer que o mercado está subindo, está estável, está baixando, né? E já tentou-se fazer alguns movimentos, até em função do próprio aumento do IGPM, né, de criar um indicador próprio. Mas ainda é uma coisa de uma iniciativa privada, que é um grupo econômico ligado ao mercado imobiliário, que tentou divulgar um índice de mercado de correção de aluguel, né? Mas o mercado financeiro vê isso como uma necessidade, vocês acompanham isso, é uma pauta que é discutida dentro desses cenários econômicos assim, para regular o mercado de locação especificamente, criando um índice oficial assim para acompanhar isso? Eu acredito que o IPCA já poderia fazer isso, né? Dentro da cesta, né, que é verificado dos valores ali de reajuste que compõem o IPCA, tem habitação, né? O IGPM, no meu ponto de vista, né, é uma opinião minha particular, né, ele não deveria ser utilizado justamente porque ele vai ter um custo de produtor, né, e um custo de INCC que muitas vezes pode disparar em razão de matéria-prima e que nada se adequa à habitação. Ele pode,
adequar à construção propriamente dita, mas não ao imóvel pronto, imóvel entregue, imóvel ocupado, habitado. Que é o orçamento familiar, no caso, é consumo de família, isso. né? Então, o IPCA já serviria para isso. Né? Talvez utilizar o IPCA em relação à própria habitação, um pedaço dele que compõe o peso dele, para fazer esse índice próprio, né? Com mais algum gatilho, algum ajuste, alguma coisa nesse sentido. Mas o IGPM em si, ele fica muito fora do intuito que é o aluguel. Sim. E como vocês analisam a economia nacional hoje e também a comparação com a economia local, né? No que elas diferem, né? A gente estuda muito em economia, a gente fala que a gente tem 2 mundos, micro e macro, né? Então, a economia nacional, a doméstica, a gente olha muito para os indicadores macros, né? Como que a gente está, a questão de juro, de inflação, saiu o nosso PIB ontem, surpreendente, né? Também muito puxado pelo agro. Aqui, no micro, né, na questão do município, ela tende a refletir o que a gente está acontecendo como um todo, né? Então, a tendência é de que agora, com o declínio da taxa de juros, essa inflação controlada, assim como deve acontecer no âmbito nacional, aqui também, muito mais fomento para consumo, né? E a gente está vivendo uma nova fase, digamos assim, teve a troca de governo, onde se tem esse incentivo para consumo. E como eu falei antes, taxa Selic é o preço do dinheiro. A gente já está vendo, talvez agora, na próxima reunião do Copom, o dinheiro passa a ficar mais barato. E, consequentemente, o consumo vai aumentar, tende a crescer. Então temos esperança aí de dias melhores. Claro, com certeza. E com relação ao mercado imobiliário, como que ele acaba se comportando quando há uma alta, quando a economia está em alta e quando ela está em recessão também, né? Qual é a relação assim desses momentos com o mercado imobiliário? A questão mais importante que a gente vai observando é a questão da renda das famílias, né? Então, se a gente está no momento que o juro está mais alto, tudo fica mais caro praticamente, né? Então, a gente costuma dizer que pensa 2 vezes antes de consumir. Então, se pensava daqui a pouco em trocar de casa, pegar uma casa maior ou construir uma casa, provavelmente, devido à renda familiar, orçamento, questões assim de cenário econômico mesmo, tu dá uma segurada, né? Então, conforme esse grau de confiança, que é bem importante falar que economia não é nem o que acontece de fato, mas é a expectativa do que vai acontecer. E a gente vê a economia se movendo muito por confiança, né? A confiança da indústria, a confiança do consumidor. Então, quando o cenário está como agora, que as coisas parecem, né, ter se organizado, o Brasil foi muito bem na questão dos juros, né? Começou a subir juros antes do que lá fora, né? A inflação ficou mais pesada, mais grave lá fora do que aqui. Então, a gente aumentou o juro primeiro e vai começar a desafogar primeiro. Isso é bom para o consumo interno e também perante o mundo como um todo. Enquanto os outros ainda estão tentando se organizar, a gente já está organizado e consegue dar uma afrouxada, digamos assim, e fica mais tranquilo para as pessoas terem essa expectativa, essa confiança de gastar mais, de construir, de trocar de carro, vários negócios, né, justamente por essa expectativa positiva. Jackson, queria te fazer uma pergunta numa perspectiva um pouco diferente, né? Então, quando o mercado ele está, como a Lili falou, em alta, as pessoas têm uma confiança maior consumo e depois embaixo retrai, a confiança diminui. É cíclico, né? É muito cíclico. E numa posição de investimentos, né? Vocês administram carteiras de investimentos lá de muitos clientes. Nesses momentos de alta, assim, qual que é o papel do imóvel? E também gostaria da tua visão no momento de baixa, né? Como é que tu entende que o imóvel se comporta num portfólio de investimentos, né? Ou na hora de comprar ou na hora de vender? O imóvel, né, ele tem por característica a baixa volatilidade. Né? Eu acho que para mercado financeiro, quando a gente pensa em períodos de alta e de baixa, a gente pensa em volatilidade. A gente vai ter muita oscilação, muitas vezes a gente tem que buscar ativos que não tenham volatilidade para proteger carteira. Né? O nosso mercado imobiliário, eu acho que ele é muito resiliente. Ele consegue segurar muito na parte do investimento. O investidor que compra um imóvel, que adquire um imóvel, ele não vai ser um especulador, ele não vai ser um negociador. Né? Ele vai querer ter aquele imóvel porque ele sabe que, por mais que o momento não seja propício para fazer um negócio de venda, por exemplo, né? Um momento de recessão,
Num segundo momento, né, como bem disse a Geise, é cíclico, ele pode ter o ganho dele, né, com total tranquilidade. O imóvel está ali, ele pode se valorizar, ele pode alugar. Né? Então, tudo isso é uma ferramenta que se pode utilizar como uma forma de diversificação. Diversificação e baixa volatilidade, como tu fala, e aqui a gente fala muito em segurança do tijolo, né, do imóvel, da coisa que está ali, que é teu e que ninguém mexe, ninguém pega um pedaço do imóvel. Até uma brincadeira que às vezes a gente faz, o imóvel ele segura mais o patrimônio porque tu não consegue vender um pedaço dele. O dinheirinho lá na aplicação, tu tira um pouquinho, vai tirando, né? Ele tem a tentação. O imóvel tu já não consegue fazer isso. O investimento rendeu um pouquinho, tu vai lá, eu vou tirar só esse pedacinho que não vai fazer diferença. Não é só o juro. Não vai fazer falta, né? Mas é muito importante essa diversificação, né? Também concordo que não é tudo no imóvel e nem tudo no mercado, quem sabe, de renda variável, renda fixa, né? Mas essa proteção, patrimonial, ela está muito alavancada no imóvel, daquele investidor, na minha visão, que é o investidor da renda fixa, ele não gosta de risco, né? Perfeito. Então ele vem aqui, ele tem lá com vocês um investimento em renda fixa e com nós ele tem um imóvel também com uma forma de diversificar isso. E até porque o investimento financeiro, o mercado financeiro, de certa forma, ele é virtual. E o imóvel te dá a garantia do físico, né? real, Tangível, né? Tá ali o meu imóvel, tem escritura, é meu, né? Tá registrado. Então tem essa questão também. Tem o perfil do investidor, né? Alguns preferem ter essa questão de saber, tá ali meu imóvel, então o endereço, né? E então nem todo mundo tá apto, daqui a pouco, eu tenho um baita patrimônio, mas ele é todo no mercado financeiro. Daí tá visualmente tu não tem nada, né? Então tem essa questão. Não vai lá no banco contar o dinheiro. Mas só fazendo uma observação sobre a questão do ciclo econômico, né, com relação aos imóveis, a única coisa que pode acontecer é um pouquinho, levar o consumidor a demorar um pouquinho mais para tomar a decisão, é justamente a questão da liquidez. Talvez seja isso no momento onde o juro está mais alto e está todo mundo segurando, puxando o freio, pisando no freio, e o imóvel é um pouquinho mais delicado a questão de fazer um negócio rápido, né? Então, às vezes, se eu estou com medo, muito medo de um cenário econômico, num cenário político, talvez eu queira deixar meu dinheiro com um pouquinho mais de disponibilidade. Então, faz uma reserva um pouquinho maior financeira e dá uma segurada para negociar um outro imóvel, né? Os dois lados da moeda. Exatamente. Né? A moeda. E é engraçado, né? Tanto no mercado financeiro como imobiliário, a gente percebe, tu falaste a questão da confiança, e pela falta de confiança, às vezes a gente não consegue fazer o melhor investimento, né? Porque a gente acompanha, né? Quando o mercado tá bom, tá todo mundo comprando e todo mundo vai na onda, vamos dizer assim. É feito manada. E quando tá baixo, todo mundo tem medo de comprar. Perfeito. Né? Então, o mercado imobiliário também é o mesmo reflexo. Como é que é a frase que vocês falam classicamente lá? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Isso aí. O mercado imobiliário é muito difícil tu praticar isso, porque às vezes é um mercado tu vai fazer um investimento de grande volume ou um endividamento de bastante tempo, né? Num cenário tu olha assim, nossa, a economia tá ruim, a inflação tá alta e tal, eu vou sair comprando, né? Mas se historicamente a gente olhar, esse dia eu estava comparando os índices oficiais de inflação, por exemplo, a Selic com o imóvel, ela acompanha essa oscilação, mas o imóvel ainda está sempre acima. Ele sempre dá mais que a inflação ao longo do tempo, né? Nesses períodos de 15, 20 anos. Então é bem interessante. O imóvel ele é uma necessidade, né? Muito se discute em algumas situações, né, que melhor ter imóvel próprio ou morar de aluguel. Hoje já tem também até mesmo do carro. Melhor você ter o carro próprio ou alugar o veículo. O imóvel é uma necessidade. Todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Então, eu acho que isso faz com que as pessoas, muitas vezes, elas tenham o sonho, elas querem fazer isso, elas querem progredir na vida, elas querem ter um emprego melhor, um veículo melhor, uma casa melhor, né? Então, acho que o cenário econômico pode não ser o mais favorável, mas o sonho permanece. Né? Não vai ser a taxa de juro alta, inflação disparada, até mesmo uma pandemia que vai fazer com que você deixe de realizar seu sonho. Eu comprei um terreno no meio da pandemia. Então, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o mercado imobiliário está muito ligado a crédito. Estima-se que 80% das transações imobiliárias dependem de crédito. E a gente está vivendo um momento que o juro ainda está alto, né? A tendência sim de baixar, mas a taxa Selic, o custo do dinheiro, como tu falou, né?
custo do dinheiro está em 13,75. E nesse cenário parece uma coisa muito ruim de comprar um imóvel. Por que eu vou comprar um imóvel com um juro tão alto que eu vou passar pagando 10, 15, 20 anos? Mas os bancos, principalmente a Caixa Federal, onde tem a maior carteira de financiamentos imobiliários do país, hoje pratica uma taxa de juros a menos de 10%, né? Então, se tu for analisar que o custo do dinheiro está em 13,75 e o banco me empresta 10, né? Claro que tem mais algumas taxas administrativas, uma ATR é uma que indexa também um contrato, mas ela é quase irrelevante ainda, né? Eu gostaria que tu me explicasse essa dinâmica do financiamento imobiliário, né? Porque ele é muito usado, né? Quando o juro está caro, também é caro o capital, o dinheiro para emprestar, né? Mas para quem está comprando nesse momento, também tem um cenário, né, que parece muitas vezes ser favorável até para poder realizar o sonho da casa própria, de fazer um investimento, de trocar o seu imóvel, construir uma casa, enfim, que o mercado imobiliário depende muito desse crédito. Perfeito. E tu sabe que no nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas perguntam, será que eu resgato o que eu tenho aplicado para fazer um financiamento, para dar uma entrada maior, ou pego mais do valor ali de um crédito, um financiamento? E muitas vezes agora, recentemente, o ano passado, a gente orientou que deixasse o valor investido e pegasse o financiamento, pegasse o crédito. Olha só. Por causa que tem um spread entre o valor que eu consigo, né? Por exemplo, a gente teve pré-fixado a 16% ao ano. E o financiamento 6, 7, deixa o teu dinheiro rendendo 16 e pega o financiamento, porque ainda vai ter uma diferença, eu né? gostaria que tu traduzisse um pouquinho mais isso para quem vai escutar, quem sabe que possa fazer proveito, né? Perfeito. Esse pré-fixado, o que é essas... Quando a gente vai tomar um financiamento, né, a taxa ela pode ser uma pós-fixada, por exemplo, ela vai acompanhar o CDI ou o IPCA, né? Então ela vai se movimentar porque nós não temos como dizer como que vai ser o CDI do próximo mês e nem como vai ser o IPCA do próximo mês. Ou pode ser uma taxa fixa, que é o pré-fixado que a gente chama, por exemplo, 6% ao ano, 9% ao ano, né? Então, falando desse exemplo do pré-fixado no investimento, quando a gente teve no momento de maior desconfiança da nossa economia, eu tinha uma taxa fixa para 1 ano, 2 anos, 5 anos de 16% ao ano. Então, nessa situação, né, em 5 anos a 15% ao ano, tu dobra a capital, né, se tu deixar lá aplicado. Então, muitas vezes a gente orientou que mantivesse suas aplicações e tomasse o crédito mais barato, porque com o juro lá de 16% ao ano, tu pagava o financiamento e ainda sobrava, né, pagar as parcelas. A grande questão com relação à tua pergunta, né, essa diferença, a taxa básica de juros 13,75 e um financiamento com uma taxa baixa, né, como eu falei, não é obrigatório que tudo siga a taxa Selic, ela é uma referência, né? Então, depende muito também da origem desses recursos, porque quando a gente vai buscar um financiamento, tem muitas linhas que têm um subsídio, né? Então, que a Caixa, por exemplo, pegou dinheiro do FGTS ou poupança, então ela consegue ofertar abaixo da taxa Selic, né? E também alguns bancos particulares, privados, eles têm as linhas próprias também para liberar o crédito imobiliário, porque às vezes ele captou via LCI, né? Quando a gente vai aplicar o nosso dinheiro, emprestar o nosso dinheiro para um banco, ele pode pegar o dinheiro via CDB, que ele vai fazer o que ele quiser com esse recurso, ou ele pode captar via LCI, que é justamente ele captou dos seus clientes para liberar a linha de crédito imobiliário. Então, o que vai acabar influenciando, o que justifica essa diferença, muitas vezes, depende de onde veio o recurso desse crédito, desse financiamento. Existe uma lógica que é o custo do dinheiro, a Selic, né? E o spread que tu fala é quanto eu vou cobrar acima desse custo para ter o rendimento, como eu estou sendo o banco, alguém, né? O que está dando esse dinheiro emprestado, né? Mas isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Depende de onde esse recurso vem, a gente consegue praticar aí uma taxa inferior. Exatamente, né? E principalmente a Caixa, que ela tem essa característica, né, como é do governo, né, para ser algo mais acessível, quase que de um fomento, né, então geralmente as taxas mais diferenciadas, dependendo do enquadramento, a questão ali de renda familiar, vai ser menor lá, e justamente porque usa esses recursos, né, principalmente do FGTS. A Caixa tem função social. Exatamente. Né, então ela além de ser um banco público, ela tem essa dinâmica dela de fomentar a economia, especialmente na área da habitação. E por isso, muitas vezes, até ela consegue fazer o acesso a linhas de crédito mais baratos. Mas um detalhe que eu acho que é importante, os grandes bancos atentos também a essa oportunidade, né,
queira ou não queira, você financia um imóvel hoje e o imóvel é garantia, né? E é uma garantia firme. É, né? muito robusta. Né? Exatamente. Então, eles também estão atentos a isso e está havendo uma negociação, uma competição né, entre os bancos para captar uma maior quantidade de A maioria dos clientes bancos, possíveis, Jackson, na minha visão, eles tentam seguir a Caixa, né? Então, Exatamente. Pegar os privados gerais, assim, as taxas não são abaixo da Selic. A maioria Exatamente. deles é abaixo da Selic. Porque não seria competitivo para eles também, né? A gente sabe também que o governo atual investe, né, em imóveis, né, conhecido por isso, e no imobiliário, em financiamentos. Então, a gente está vendo agora também essa movimentação para o novo programa Minha Casa Minha Vida, né, que está vindo aí para ser aprovado. Que impacto que isso vai trazer para a comunidade como um todo, para a sociedade geral? Aí? Apesar de ser um programa, vamos dizer assim, até de baixa renda, né, com foco em baixa renda, né, a gente tem que entender que quem vai construir, né, a construtora, ela vai ter empregados, ela vai ter fornecedores, ela vai ter outros tipos de mão de obra mais qualificados, né, e isso faz com que gire toda a economia. Né, no momento que é um efeito cascata, exatamente, um efeito cascata. Então, quando o governo ele vem novamente com essa ideia, antes a gente tinha o programa Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela, e agora voltou para Minha Casa Minha Vida. São só títulos diferentes, isso, né? títulos diferentes para a mesma ideia. O que tem de diferencial hoje, talvez, do Minha Casa Minha Vida, até uma situação que foi aprovada ontem na Câmara, uma comissão mista da Câmara, é que a Caixa não vai ser mais a única provedora de recursos para Minha Casa Minha Vida. Os outros bancos vão ter também essa possibilidade. Então, novamente, aquilo que a gente falou antes de competição, talvez de taxas, lógico que aqui a gente fala de taxas ainda mais subsidiadas do que as anteriores, vai ter nova competição. E o fomento à construção civil, né, um ramo que prega, sei lá, milhões de pessoas, ele faz com que tenha todo esse efeito cascata para os demais setores, né? Vai ser a empresa de esquadrias que também vai poder aumentar a sua produção, vai ter que contratar mais empregados e isso faz com que a roda da economia gire sempre para frente. Sempre gerando mais emprego, mais renda. Exatamente, você vai gerar mais emprego, gera mais renda e o efeito para a economia é muito positivo. Esse governo ele tem essa característica, né, de induzir mais o consumo, porque ele entende que para termos uma renda maior como país, um PIB maior, induzir o consumo. E quando as pessoas têm mais renda e o dinheiro está mais acessível, né, o preço do dinheiro está mais barato, primeira coisa a gente vai pensar em comer melhor, em morar melhor. E depois, né, a questão de um carro, por exemplo, que é justamente o que a gente está assistindo nesse momento, né? Então, mais distribuição de renda, o dinheiro vai ficar mais barato, mais acessível, então a gente vai ter mais acesso a crédito para financiar uma casa melhor e, inclusive, teve também a medida para os carros, né? Então, basicamente, é essa pauta que a gente vai ver se fortalecer bastante agora, principalmente nesse segundo semestre. Imóvel... carro, alimentação. Exatamente. Isso impacta muito. O mercado imobiliário, sempre a gente percebe assim, o desenvolvimento da cidade, a economia, é o retrato da construção na cidade, né? Enquanto há muitos prédios, aquele movimento todo de obra, né? Lojas, comércios saindo novos, a economia com certeza está indo bem, tá indo bem, está dando esse reflexo. Tu vê o crescimento pela janela. Mas a cidade em si, aqui de Passo Fundo, ela sempre teve um impacto nessa relação com a construção civil muito grande. Passo Fundo, eu estou há quase 30 anos aí no mercado, né, como agente imobiliário, eu nunca vi a cidade estagnada em construção. Ela pode ter tido muito mais, né, diminuir um pouquinho em cima, sempre a cidade está punjante em obras, né, a cidade ela vem se transformando muito. E essa cadeia que alimenta essa economia, que é o mercado imobiliário, eu falo que ninguém mora num terreno, né? O imóvel sempre vai vir a partir de um terreno. Então lá vai ativar alguém que vendeu o terreno, o engenheiro, o arquiteto, toda a cadeia da construção civil, que ela é enorme de itens, né? De aço, ferro, madeira, tudo aquilo que tem. E aí tu tem que imobiliar o imóvel. Né? E entra toda a mobília, entra, né, tudo que tem de recheio no imóvel aí, até a linha branca lá que se fala que é da geladeira, do micro-ondas lá, enfim, né, para eu morar no imóvel. Então
Se tu pegar lá do terreno até o último lençol que tu coloca dentro do imóvel lá, dizer tá pronto para mim morar, né? Realmente isso faz a engrenagem da economia girar de forma muito rápida, né? Muito boa. Né? Isso a gente vê um lado da economia propriamente dito, e também tem um outro fator para o próprio governo, né? Porque, queira ou não queira, para você adquirir um terreno, né? Você vai ter que pagar imposto para o órgão, para a municipalidade, por exemplo. Aí você vai fazer a sua construção, você vai ter o INSS, você pago em favor do governo federal. Então, até nisso, né, você vai ter uma cadeia de produção e de giro da economia, e isso também já reverte para a arrecadação das esferas governamentais. Né? Existe a tendência que a gente está olhando agora aqui no mercado atual de um remanejo aí da rota, né? Principalmente nessa questão do social, de imóveis para a classe social mais inferior, vamos dizer assim, e média, que está se movimentando, né? Eu acho que tem muita coisa que está na gaveta esperando esse juro começar a baixar para gerar esse fator de confiança. E na minha visão, assim, em 6 meses essa roda vai começar a girar de uma forma diferente e vai ativar ainda mais a nossa economia local aqui impactada no mercado imobiliário. E como a cidade está crescendo muito também, tem muitos investimentos grandes que foram feitos, empresas, negócios, né? O mercado do médio e alto padrão, das lojas comerciais, também tem uma tendência assim, de reativar de uma forma bem alavancada, eu diria até, né? Mas ainda tudo depende desse monte de I, G, P, M, IC. Eu acho que é legal também a gente comentar sobre isso, vocês que acompanham diariamente o mercado, como que vocês estão sentindo daqui para frente, para esse ano aqui também, qual é o ânimo que está dentro lá de quem entende de cada um desses índices, o que vai ter para frente? É difícil isso, né? A ideia é justamente o pisar no freio. Todo mundo pisou no freio no primeiro semestre, digamos assim. Todo mundo comenta assim, tá meio parado, vou segurar, dá uma segurada. Aí veio a questão que nós tivemos também, que impacta, né, a estiagem aqui, porque no Brasil a gente fala de uma super safra, como eu falei, né, o PIB ontem veio acima da expectativa do mercado por causa do agro, mas mais regional, falando do Rio Grande do Sul, região sul, isso impactou um pouco aqui, né. E também para ver como é que iria ser esse início do novo governo, né. E agora que a gente realmente está vendo os indicadores, principalmente de inflação controlado, a gente está entendendo que o Banco Central está tranquilo para baixar juros e todo mundo que estava com o pé no freio vai começar a liberar aos poucos, né? Como eu falei, esse segundo semestre deve refletir bastante já isso. Tem uma tendência de a gente, vamos dizer, sair da neblina, do nebuloso e começar a enxergar isso aí. Acho que a gente tem um gráfico, né, que vocês acabaram trazendo aqui para nós, seria legal nós colocar aí em tela, se nós puder, que mostra essa tendência, né? Que é um gráfico aí, se puder comentar, de 12 meses, provavelmente, que tem os nossos Is, indicadores vários aí, que apontam, né, para uma possível ciclo de redução, né? O declínio de todos os indicadores inflacionários, né? Principalmente ali envolvido com o IGPM. Então, realmente desaceleraram, caíram bastante, e quem diria, nós, o ano passado, ainda passamos por um período de deflação, né, que é quando o índice de aumento dos preços, ao invés de vir positivo, ele vem negativo, então teve redução de preços, né, então realmente agora tende a aquecer bastante o mercado, as famílias voltarem a consumir. Isso é uma análise de maio a maio, né, então Isso. A gente tem lá IGPM, IPCA, que a gente falou, IPC e o INCC, com uma estabilização, vamos dizer assim, né? Não tão forte queda, mas o que está mais em queda ali é o IPCA, né? Isso. Que é o índice da inflação, né? Bom, gente, eu adorei a conversa com vocês, eu acho que foi muito produtiva. Ricardo, também, né? Foi bacana, né, Ricardo? É muito bacana, acho que tem muito a ver com a especialização que vocês têm, né? Sobre o mercado econômico, financeiro, investimento. E nós sempre fazer essa troca, né? Porque eu sempre falo que não é só... investir em imóveis, principalmente, não é só o imóvel, né? Não é uma cesta só, como a gente fala, não dá para botar os ovos todos numa cesta, né? Então, o imóvel tem o seu papel, a renda fixa tem o seu papel, a renda variável, né? E eu acho que essa composição que as pessoas têm que ter na hora de querer investir, né? De fazer suas economias, pensar no seu futuro, no seu patrimônio, na sua previdência privada, lá, sua proteção lá quando parar de trabalhar, eu acho que é esse o caminho, e a gente tem muito
que converge aí os nossos mercados para as pessoas. Né? Tem muita sinergia, né? Eu acredito que não vai ser a única vez que vocês vieram aqui, a gente vai trazer outras vezes vocês aqui também, porque esse é um assunto muito pertinente, mas a gente gosta de encerrar aqui com uma história diferente. Todo mundo gosta de boas histórias, todo mundo gosta de histórias leves, inusitadas, então a gente propõe para vocês escolherem uma dessas portas coloridas aqui e com a expressão que aparecer, vocês tentam lembrar de alguma história. Perfeito. Jackson, quer escolher? O azul escuro Bortolini, né? Essa é a expressão, então, de portas que a gente trouxe. Tem alguma história relacionada à porta aberta que vocês lembram? Olha, pode ser algo assim meio bizarro? Pode, por favor. Quando a gente estuda sobre mercado, a gente sempre tem aquela ideia de que o mercado ele pode ser físico ou virtual, né? Para as nossas negociações. Mas falando de uma porta aberta que às vezes a gente não espera, né? A gente abre a porta e a gente nunca sabe quem está do outro lado. Então já aconteceu lá no escritório uma manhã, bateram na porta, eu fui abrir. Perguntei até para os colegas, alguém está esperando o cliente? Não, ninguém agendou nada. E aí era um senhor, ele era, digamos assim, cigano, né? E ele chegou lá com os papéis na mão e disse assim, eu quero começar a investir, mas tem que ser tudo no papel. Eu vou trazer o dinheiro em papel e vocês têm que me dar o comprovante dos investimentos aqui, eu quero ver tudo no papel. E aí fica complicado, né? Na era digital, né, que a gente prefere, inclusive, né, tudo na palma da mão, né, aplicativo e tudo mais. Eu sei que o nosso colega Gustavo levou um bom tempo para explicar para ele que não tinha maneira de fazer um investimento numa ficha, que ele queria aquela ideia de ficha, de anotando ali, de comprovante físico, né? Investir um imóvel ainda é possível, né? A questão mais do físico, né? Do papel à escritura. Mas a questão do investimento hoje no mercado financeiro, ou trazer numa corretora, no escritório de investimentos, o dinheiro físico não tem como, né? Tem que ser via meios eletrônicos. Mas que legal que ele estava lá investindo, né? Exatamente. Olha só, que essa parte é bom que ele tinha esse interesse. Eu sou meio desconfiado, se não for assim no papel, eu não vou querer. Bem old school ele. Bom, gente, muito obrigada e eu espero que você que tenha nos acompanhado no podcast até aqui possa conferir também os próximos episódios. Se você gostou, manda também para quem você acha que também pode gostar desse assunto. Valeu, gente, até!